é um cara que ele tá, como você diz, funcionando como mineiro nessas 2 temporadas que ele teve na McLaren. E chegou com uma grata surpresa pra gente que já estava acompanhando mais ou menos o trabalho que ele estava fazendo. O Lando Norris estava tendo muito mais destaque ali, apesar da McLaren ter tido alguns anos que foi a pior equipe, né? Uma grande assim, pra gente que, pra gente, eu, tá? Que torço pra McLaren, você vê a McLaren lá no fundo do grid, foi uma tristeza total. Lembrando que a McLaren ela é uma das equipes que faz o seu próprio design de carro, né? Ela Uhum. não compra a peça igual a Haas, igual eu tô vestindo aqui a camisa da Isso, Haas. Ela isso, não isso. compra ali peças de, da Ferrari ou de outras equipes para poder montar o teu carro. Ela faz do zero. Então não deu certo o projeto e aí talvez eles devem ter achado aonde estava o erro ali, consertaram e isso, acho que a gente estava até falando sobre isso, né? Depois que o Gil de Ferran veio para a McLaren, parece que a McLaren virou a chave. Veio o Zac Brown também. De concepção, não de performance, de concepção. A performance é consequência depois da concepção. Desculpa, tá? Te interromper, Não, mas é tranquilo. para deixar claro. E aí depois dessa vinda assim deles, parece que a coisa engrenou, né? E aí eles acharam ali a maneira que o carro fosse ter um desempenho mais legal. A gente viu que estava começando a aproximar da Red Bull e chegou num ponto que a temporada passada passou a Red Bull, né? E esse ano aqui vem mostrando a tua força, né? A gente tava com uma expectativa, eu no caso, tava com uma expectativa de ver o Norris talvez fazendo corridas consistentes, né? E do nada apareceu um tal de Piastri e começou a ganhar as Canguruzinho, provas do nada, canguruzinho, do nada. canguruzinho. Ele apareceu quieto, tranquilo e já tem 3 vitórias no currículo nesta temporada de 2025. E eu queria ter a tua opinião sobre essa ascensão aí do Piastri, né? Na sua estreia na McLaren e pro que ele vem trazendo aí nessa temporada. Vamos lá. O Piastri estreou, como qualquer estreante, um novato, óbvio. Só que ele já sentou num carrinho de respeito. Mesmo andando lá em quinto, sexto, como estava quando ele estreou. Tipo o Ou Kimi sétimo. Antonelli, vamos colocar assim. Basicamente. Tá? O que me surpreendeu no Piastri é que ele, de cara, não veio perdendo terreno para o Norris. Vamos lá, esquece andar na frente. Estou falando lá da estreia. Quinto, sexto, sétimo, oitavo, aquela mediazinha que a McLaren andava, e olha lá. Quando, quiçá, décimo primeiro, quando dava merda. Desculpa o termo, tá? Uhum. Basicamente, se for o caso, corta aí, põe em pi, igual a Fórmula Não, 1. tá tranquilo. Mas uma coisa que me impressionou nele é que ele sempre teve ali coladinha no Norris. E aí que eu te falo a diferença, quando eu te dei o exemplo do Hamilton com o Alonso, quando estrearam os dois na McLaren. Hamilton, noob, e Alonso, bicampeão na McLaren. Os dois na mesma equipe do zero. Quando o Piastri entrou na McLaren, você já tinha o Norris estabelecido, que já tinha comido Daniel Ricciardo. o Ricardo com farinha. Ele estava ali pau a pau com o Sainz, não é isso? Isso. Então ele já vinha de toda uma história ali. E o Piastri já chegou ali coladinho com ele. Ganhando? Não, mas chegou coladinho com ele. Mais um noob. Então não vou falar que o Piastri foi um Hamilton. Não, não Uhum. foi. Mas ele chegou ali coladinho. E foi, e aí ele foi, o que eu vou fazer? Cara, eu vou fazer o que eu estou fazendo aqui, andando coladinho no cara, só que eu vou aprender.
Eu vou aprender, eu vou aprender, eu vou aprender, eu vou aprender. E ele começou a ter situações de conflito no sentido de I am faster than you. Para parafrasear a melhor frase da Ferrari, né? Fernando is faster than you. Essa foi, para mim, a máxima. Na época do Massa lá. E aí a coisa... Não é que o caldo começou a azedar, mas ele começou a mostrar que ele pode sim chegar a ser rapidinho ali. Ele começou a mostrar. Ele não chegou e bateu na mesa. Sou eu quem mando. Não sei, tá quietinho, fazendo dele ali. Fez o primeiro ano dele, o segundo ano dele, acho que até foi pior do que o primeiro. Sim. Eu acho que foi até pior do que o primeiro. E aí, neste ano, ele está usando de um atributo que ele tem, que poucas vezes eu vi, é a frieza. Cara, a frieza dele é impressionante. Ele não é de reclamar do carro, ele não reclama da equipe, ele não mete a boca em ninguém, ele não fala palavrão, ele nada, ele é muito frio, cara. Ele senta no carro, bota o olho para frente e é para cá que eu vou. É isso que ele faz. E isso me impressiona, mas ele faz isso desde o primeiro ano. Uhum. A questão é que está surtindo o resultado agora. Mas até o fim do ano ele vai estar em primeiro? A gente está falando de Fórmula 1, 5 corridas até agora, 2025. 5. Tá? Ele pode desandar no meio do caminho? Pode, tudo bem. Mas até agora ele está me impressionando. Então ele está fazendo o caminho do rookie. Ó, a gente já falou de Leclerc, a gente já falou de Russell, e agora a gente está falando de Piastri. Qual a diferença desses três? Piastri estreou numa equipe mais forte do que todos os outros dois. Verdade. E aí a McLaren cresceu de carro, e aí ele consegue aparecer e fazer as coisas que ele está fazendo. Imagina o Russell quando ele estreou na Mercedes de 2020. Nossa Senhora. Ia fazer um baita de um estrago. Ia fazer estrago, porque a gente tá falando de piloto bom, cara. A gente não tá falando de moleque que tá brincando. Ou se você pegasse o Mazepin na Mercedes de 2017, ia ser campeão do mundo? Talvez não. Cara, o Mazepin ia estourar o orçamento da Mercedes. Mazepin Então, foi um piloto sofrível, cara. Cara, tem nego que não adianta. Até tem cara que tem histórico no automobilismo, tá? Tem cara que tem histórico. Cara, você vê, Marcus Ericsson, que correu na Fórmula 1, hoje tá na Indy lá e tá ali, ó. Tá brincando, já ganhou 500 Takuma Sato. Gostava bastante de Takuma Sato. Quando ele foi pra Indy... Takuma Sato na F1, cara, ele fez o nominho dele ali. Sim. Não foi campeão, tudo, mas ele... Foi um dos pilotos bons ali japonês. Foi. Na minha opinião, o melhor piloto japonês que eu vi. Na minha opinião. Também. Teve o Kobayashi. Kobayashi, o outro cara. Só que o Kobayashi, ele chegou no down da Toyota, né? Quando a Toyota já estava afundando já. Mas Kobayashi, puta piloto. Cara, você vê a prova do Kobayashi com a Toyota em Interlagos? Foi uma baita de uma prova. Caraca, velho. E era molecão, noob. Então, é aí que você separa os homens dos meninos, entendeu? Uhum. Então, no caso do Piastri, ele está fazendo uma coisa que eu imagino que todos os outros três fizeram. Qual foi? Estrearam bem, estão mantendo a reputação e estão crescendo para chegar no topo. Ponto. Esse é o ponto em comum dos três. Só que eles estão seguindo a cartilha. Uhum.
Ah, mas um demorou mais que o outro. Não, mas o cara, um estreou na Alfa Romeo, o outro estreou na Williams. O Piastri já veio na McLaren, que no segundo ano deu aquele boom técnico que já foi lá para cima, tá? Então, o Piastri está se aproveitando disso. Mas ainda assim, é um baita de um piloto e o que me impressiona é a frieza. Frieza. Assim, mais do que Alain Prost. O pessoal tá brincando, né? Falando que ele é meio parecido com as reações ali do. Pelo menos eu gostava bastante do Kimi Raikkonen, né? Kimi Raikkonen tinha umas. De vez em quando ele comemorava lá as vitórias meio discreto, meio Uhum. tranquilão. Homem Ele de não gelo. tava. Ele não tava nem aí. Terminava a corrida, ele pegava as coisinhas dele e ia embora. Não ficava ali no meio do povo nem nada, né? Ele batia e ia tomar sorvete no box da Ferrari, você lembra disso? Ele errou em Interlagos. Ele errou em Interlagos, saiu lá pela pista de serviço na entrada do S do Senna, aí não tinha mais saída. Aí os caras. Ele deu 180 e voltou e veio para a pista de novo. E tava nem aí, cara. O Raikkonen estava na F1 porque ele era bom e estava nem um pouco preocupado com o que estava acontecendo. Eu chamo de Iceman, ou as pessoas chamavam ele de Iceman, pela falta de preocupação que ele tinha. Se a gente pode chamar o Kimi de homem de gelo, o Piastri é o homem de gelo seco.